Olá pessoal, eu sou a professora Débora Esper e hoje, a pedido dos meus alunos do 7º ano, do colégio, um dos colégios onde eu dou aula, então, estou gravando esse vídeo a respeito da classe de palavras conjunções. Na verdade, eu relutei um pouquinho, para gravar assim, mostrar, dar a cara a tapa, literalmente, mas vou atender a esse pedido deles e espero ajudá-los. Então, lembrando que tendo em vista aí os meus interlocutores, meninos e meninas de 12 a 13 anos, vou usar uma linguagem um pouquinho mais simples e também uma explicação adequada a eles. O que são, então, as conjunções? Em primeiro lugar, vale a pena destacar o seguinte: as classes de palavras da língua portuguesa, as palavras da língua portuguesa, elas podem, então, se dividir em 10 classes de palavras, de modo geral, tá? Então, essas classes de palavras são substantivos, adjetivos, verbos, pronomes e conjunções, entre outros, tá? Essas classes de palavras, elas servem para que nós, usuários da língua, consigamos encaixar, dependendo da característica de cada uma, do uso, em um determinado grupo. Isso nem sempre dá certo, mas de modo geral, é assim que nós fazemos e que a NGB, a gramática então normativa, aquela que estipula algumas regras de uso e classificação das palavras, estabelece. Então, as conjunções em si, elas fazem parte de uma classe, eu digo sempre, um pouco complexa, É complexo para identificar, porque algumas funcionam também em outras classes de palavras, são também complexas no que diz respeito aos sentidos, principalmente, de nós entendemos qual é o sentido estabelecido em cada caso. E quando se pensa, então, em classificá-las em coordenativa, subordinativa, subordinativa, adverbial, condicional, enfim, uma série de classificações, ainda fica mais complicado. Eu gosto sempre de lembrar o seguinte: a gramática, as regras gramaticais, elas são importantes, fazem parte do estudo da língua. Mas isso não é apenas o que se tem para aprender, apenas o que se tem de importante no estudo dessas classes, tá? E isso também acontece com as conjunções. Então, você precisa saber identificar, precisa saber classificar, é um direito que você tem conhecer, então, a língua dessa forma, mas você precisa, sobretudo, entender o funcionamento daquela classe de palavras no texto. Então, quais são os sentidos estabelecidos por essa ou por aquela escolha? Mas de modo bem tradicionalzinho, então preparando vocês para a prova, e quem mais quiser aproveitar então esse vídeo, as conjunções, elas têm a seguinte função: elas podem ligar termos ou ligar orações, e quando elas fazem isso, elas estabelecem sentidos. Então, quando eu digo assim, olha, fui ao shopping e comprei uma blusa e um casaco, tá? Esse "e" é uma conjunção aditiva que está relacionando dois termos, blusa, casaco. Está adicionando, então, duas palavras nesse caso. Mas eu posso usar também as conjunções, inclusive a conjunção aditiva, para relacionar orações, ou seja, enunciados que têm como base um verbo ou uma locução verbal, tá? Então, por exemplo, fui ao shopping e fui ao mercado, por exemplo. Duas frases bem simples e bobinhas, tá? Só para vocês então entenderem que essa conjunção nesse caso está relacionando orações e não apenas palavras. Vocês estão vendo que nós temos um fundo musical nesse momento, do tio que está passando aqui fazendo propaganda do circo, mas tudo bem, continuamos. Bom, então, além de ligar termos, vocábulos, palavras e ligar também orações, as conjunções, quando fazem isso, elas estabelecem sentido, como todas as outras classes na língua portuguesa, na verdade, Tudo que nós escolhemos na língua portuguesa, ela contribui para os sentidos. Então, se eu estou aí usando uma conjunção aditiva, ela vai contribuir com esse sentido de adição. Mas em outros casos, isso fica ainda mais evidente. Vejam só, quando eu digo, por exemplo, você foi à escola e depois ao mercado, tá? Nós temos esse "e" com função de adição, está adicionando duas ações que foram feitas, ir à escola e ir ao mercado. Mas se eu uso, por exemplo, pedir para você arrumar o seu quarto e não arrumou. Esse "e" tem um sentido de adição, estou adicionando aí arrumar o quarto e não arrumar o quarto? Não. Nesse caso, a conjunção "e" está estabelecendo um sentido de adversidade, ou seja, uma ideia oposta ao que foi dito antes. Porque se eu sou mãe, eu digo ao meu filho, pedir para você arrumar o quarto, e você não arrumou,
a mãe espera que o filho, estava esperando, né, que o filho arrumasse o quarto. No entanto, ele não arruma o quarto. Então, esse e não está marcando uma ideia de adição, e sim de adversidade, tá? Então, vejam que às vezes nós temos a mesma conjunção marcando diferentes sentidos. E não adianta decorar. Não adianta eu decorar, porque senão eu vou imaginar, vou colocar assim, o e é a conjunção aditiva e eu vou sempre classificar como uma conjunção aditiva. E não adianta apenas identificar, ir lá na lista de conjunções e classificar, tá? Eu tenho que entender qual é o sentido estabelecido naquele caso ali. Ler o texto mesmo e ver qual é o sentido estabelecido. Bom, as conjunções, então, elas são divididas em coordenativas e subordinativas, tá? Qual é a diferença entre uma conjunção coordenativa e subordinativa? Na verdade, as coordenativas elas fazem parte de orações coordenadas e as subordinativas de orações subordinadas. Sendo assim, nós temos então que as conjunções coordenativas, elas marcam, estão sendo usadas, né, em orações independentes, de certo modo, porque nós nunca temos aí um período em que as orações sejam totalmente independentes, não tem nenhuma relação de sentido entre uma e outra, né? Existe sempre aí uma relação, se estabelece uma relação de sentido com um pouco de dependência sim, tá? Agora, as coordenativas, elas têm maior independência, já as subordinativas não. São orações que dependem uma da outra, elas constroem sentidos juntas, tá? Quando pensamos, eu gosto de fazer uma brincadeira lá com meus alunos então no 7º ano, que é a seguinte: quando nós pensamos em classificações, podemos pensar e relacionar essa ideia às nossas mãos. Então nós temos duas mãos e temos duas classificações gerais das conjunções, né? Coordenativas, subordinativas, tá? Dois tipos. Quando nós pensamos nas coordenativas, podemos pegar essa mão então, vejam, temos 5 dedos aqui, e nós vamos também dividi-las em 5. 3 começam com A. Então nós temos as conjunções aditivas, alternativas, adversativas, conclusivas e explicativas, tá? 5 tipos nas coordenativas. Depois eu volto a elas. Nas subordinativas, veja, nós temos uma mão, né? Restou uma mão aqui. Bom, temos 5 dedos. Façam esses 5 vezes 2. Teremos 10 tipos de conjunções, tá? Para facilitar, 6 começam com a letra C. Então, nós temos lá as conjunções causais, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, comparativas. Depois temos as finais, as proporcionais e as temporais também. Vejam que assim, nesse decoreba, né, até eu às vezes tenho que fazer uma consulta aqui no material para conseguir lembrar de todos. Mas o que nós precisamos saber é, no momento em que analisarmos a frase, perceber se aquele é um sentido de concessão, é um sentido de comparação, enfim, temos essa noção então de construção de sentidos, tá? Vamos lá então, as conjunções coordenativas. As aditivas, como o próprio nome diz, elas vão adicionar uma ideia à outra, como eu disse. Fui ao mercado e fui à feira, por exemplo, fui ao mercado e à feira, tá? Depois nós temos as conjunções, a mais típica, o e. Temos depois as conjunções adversativas, aquelas que vão marcar uma ideia oposta a algo que foi dito anteriormente. A conjunção prototípica, aquela mais usada como adversativa, é o mas nós temos também o porém, todavia, entretanto, contudo. Lembrando que a gente usa uma só, tá? Não vamos usar todas, porque às vezes os alunos acham bonito usar, pedir para você arrumar o quarto, mas porém, todavia, entretanto, não arrumou. Não é isso, escolham uma apenas, embora elas sejam muito bonitas, né? Bom, terceiro tipo de conjunções coordenadas, alternativas. Quando eu uso ou, por exemplo. Ou você arruma o seu quarto, ou ficará de castigo. Olha, esse ou aí está dando alternativas à pessoa, tá? Temos outras também, mas o ou é o mais típico. Temos o ora, por exemplo. Bom, além das aditivas, adversativas, alternativas, temos também as conclusivas, tá? As conclusivas, elas vão então, como o próprio nome diz, trazer uma ideia de conclusão de algo. Por exemplo, as aulas acabaram, logo vou viajar. Ou seja, conclui-se que se as aulas acabaram, nesse momento, então, agora estou concluindo que eu vou viajar, tá? As mais típicas, como já falei, logo, o portanto, entre outras. Por último, nós temos a explicativa. E a explicativa, na verdade, eu quero gravar um vídeo especial sobre explicativas e causais, que são subordinadas, porque são 2 tipos de conjunções que se misturam muito, bastante complicadas de diferenciar uma da outra. Então, em outro momento, eu gravo um vídeo só a esse respeito.
tá? Mas as explicativas, então, de modo geral, elas vão trazer uma ideia de explicação. Aconteceu algo, qual é a explicação para ter acontecido aquilo, tá? Então, as mais típicas, o porquê, o que, o pois, tá? Vou usar conforme aquilo que foi, conforme o que foi mais adequado para mim, então, em cada momento. Bom, falamos sobre os 5 tipos de conjunções coordenadas, agora vamos aos 10 tipos de subordinadas, tá? O primeiro tipo é aquela que eu disse, então, que eu vou trazer um vídeo especial, a causal, porque a causal e a explicativa, elas são muito parecidas. Às vezes até para nós professores é complicado diferenciar um tipo do outro, tá? Mas nós podemos entender o seguinte, a causal, ela faz parte das conjunções subordinativas, então ela vai ligar orações que têm uma dependência uma da outra, tá? Já as explicativas, elas fazem parte de orações coordenadas, então mantém uma certa independência, tá? Existem aí outras especificidades para cada uma, mas num outro vídeo então eu explico com mais calma. Bom, temos então a conjunção concessiva. As conjunções mais comuns concessiva, elas são embora, mesmo que. Então, embora tenha pedido para você ficar um pouco mais, saiu cedo, vamos supor. Embora tenha pedido para você arrumar o quarto, não arrumou. Embora esteja de dieta, vou comer um bolo de chocolate inteiro, tá? O que significa isso? A concessiva, ela vai marcar uma concessão a algo. Eu tenho uma ideia de modo geral, mas eu vou fazer uma concessão, tá? Algo que eu vou abrir uma brecha, digamos assim, de modo mais simples, tá? Terceiro tipo, condicional. Então, a conjunção condicional, conjunção subordinada, condicional, ela vai marcar, então, uma ideia de condição. Vou dar uma condição para que algo aconteça. E as mais comuns é o se, e também são, né, se e caso, tá? Por exemplo, vou voltar ao quarto, agora eu parei da questão do ir ao mercado, agora eu voltei para o quarto. Se você arrumar o seu quarto, poderá sair com seus amigos, né? Mãe adora uma conjunção condicional, faz parte do nosso ser, né? Fazer as condições, e vocês também não obedecem. Mas vamos lá então. Se você arrumar todo o seu quarto, poderá sair com seus amigos. Essa é a condição, arrumar o quarto. Se você escutar e seguir essa condição, poderá fazer aquilo que desejar, tá? Posso substituir o ser pelo caso, como eu disse. Bom, falamos da causal, concessiva, condicional, conformativa. Ela tem uma ideia de conformidade. Vou relacionar algo a alguém, por exemplo, que disse alguma coisa. Então, por exemplo, conforme o meu professor afirmou, esse conteúdo cairá na prova. Tá? Ou seja, de acordo com o meu professor, segundo o meu professor, conforme o que ele diz, está em conformidade com o que ele diz ou com o que ele pensa, tá? Com o que foi destacado. A conjunção mais típica, o conforme. Quando vocês tiverem dúvida em relação à conjunção, porque, por exemplo, o como, ele pode ser usado tanto como uma conjunção comparativa como uma conformativa. Então eu posso ficar em dúvida, dizer assim, como o meu professor disse, né, porque normalmente a gente diz isso no nosso cotidiano, como o meu professor disse, esse conteúdo cairá na prova. Ah, mas o como é comparativo, então aqui eu vou classificar como uma conjunção comparativa? Não, nesse caso ela é conformativa, tá? Como que eu vou saber isso? Uma das formas é substituindo. Se eu sei que conforme é uma conjunção conformativa, eu vou fazer o quê? Eu vou substituir esse como por conforme. Então, como meu professor disse, esse conteúdo cairá na prova. Conforme o meu professor disse, esse conteúdo cairá na prova. Deu certo? Continuou com o mesmo sentido? Eu percebo então que ela tem ali uma ideia mais de conformativa e não de comparativo, tá? Bom, próxima, consecutiva. Então, as conjunções comuns são tão quanto, por exemplo, tá? Então, vamos ao exemplo. Trabalhou tanto que cansou. Consecutiva, uma consequência, tá? Algo que está sendo dito em consequência, ou feito, ou acontecido em consequência a outra. Ele trabalhou tanto que cansou. Olha, o cansar foi a consequência do trabalhar tanto, tá? Próximo, então, comparativa. Já disse, a conjunção mais típica é o como.
eu vou usar então para fazer aí uma comparação, tá? Você é esperto como o seu irmão, por exemplo, tá? Bem fácil, né? Comparativo, eu não vou ficar muito então nesse tipo de conjunção. A conjunção final, subordinativa final, embora ela tenha esse nome final, ela não vai marcar nada de tempo acabado, tá? Na verdade, a palavra final vem de finalidade. Então vamos lá, olha, toda vez que eu disser, por exemplo, ligarei para que me conte tudo, esse para que está marcando a finalidade pela qual eu vou ligar, tá? Estudei muito para que conseguisse uma boa nota. Vejam que eu tenho ali uma preposição para, acompanhado do que me traz uma ideia então de finalidade. Uma dica que eu dou a vocês é substituam por com a finalidade de. Estudei tanto para que tirasse uma boa nota. Estudei tanto com a finalidade de tirar boa nota, com o objetivo de tirar boa nota. Consigo substituir, mantém o mesmo substituir, mantém o mesmo sentido. Então a gente percebe que ela funciona ali como uma conjunção final, tá? Conjunção temporal. A conjunção temporal, então, ela vai marcar, como o próprio nome diz, tempo. E a mais típica é o quando. Quando você fizer tudo que eu pedi, poderá sair. Quando você poderá fazer, quando você poderá sair? Quando fizer tudo aquilo que eu pedi. Então, esse quando aí funciona como uma conjunção temporal. Você poderá sair quando fizer tudo que eu pedi. Cuidado, porque o quando pode ser também um pronome interrogativo, tá? Então vejam como que está funcionando aí, qual é a função dessa classe de palavras em determinado texto. Todas essas conjunções que eu falei, mais a proporcional, que eu vou falar agora, né? Então nós temos aí a causal, a concessiva, a condicional, a conformativa, a consecutiva, comparativa, final e proporcional. Elas são conjunções subordinadas adverbiais. Então nós temos conjunções coordenadas, conjunções subordinadas adverbiais, que se dividem em 9, tá? E por último nós temos também a conjunção integrante, ou as conjunções integrantes. Mas dessas 9 adverbiais, faltou eu falar sobre a proporcional. A conjunção proporcional é aquela em que a gente marca, então, uma certa, como o próprio nome diz, né? Uma proporção, quase sempre uma proporção de, digamos assim, de etapas, tá? Então, por exemplo, à medida que cresce, fica mais bela. À medida que a menina mais cresce, fica mais bela. Ou seja, essa proporção de beleza, ela vem junto, acompanhado do crescimento da menina, tá? E as mais comuns, que na verdade não são conjunções, são locuções conjuntivas, porque são formadas por mais de uma palavra, são a proporção que e a medida que, tá? Antes de eu falar da integrante, aliás, eu vou falar um pouquinho a respeito disso, conjunção e locução conjuntiva. Muitas classes de palavras, elas têm uma formação, às vezes, de uma palavra ou de um conjunto de palavras. Então, quando nós temos mais de uma palavra, elas são, então, funcionam como locuções. Nós temos locuções verbais, locuções adjetivas e temos também locuções conjuntivas. Então, quando eu digo, por exemplo, ele é tão inteligente como o seu irmão, eu estou marcando ali com uma conjunção, como, tá? Mas quando eu digo, à medida que cresce, fica mais bela, à medida que, vejam que eu tenho ali um conjunto, né? Tem uma contração do a com crase, temos a palavra medida, que pode funcionar como substantivo e temos o que também. Esse conjunto de palavras funciona como uma locução conjuntiva, por ter mais de uma palavra, tá? Bom, por último, a conjunção integrante, conjunção subordinada integrante. Esse tipo de conjunção, ela pode ser explicada de uma forma um pouquinho mais complexa. Eu vou aqui falar algo bem simples, levando em consideração os meus alunos, que têm então essa idade de 12, 13 anos, tá? Alguns verbos, para eles terem o sentido completo, então para eu dar essa informação que o verbo pede, eu preciso de uma conjunção. Por exemplo, o verbo saber. Não sei se você virá. Quando eu digo não sei, o verbo saber, sei, saber, ele me pede automaticamente esse se, tá? Então, ó, não sei se você virá. Não sei se ele veio, tá? Esse se, ó, saber se, saber que, esse se ou o que, são as duas conjunções integrantes, elas funcionam como conjunções subordinativas integrantes. Vou pegar um outro exemplo, o verbo lembrar. Ele lembrou que estava atrasado, ó, lembrou que,
tá? Em muitos casos, o verbo lembrar pede a preposição de, mas em outros ele pede a conjunção que. Então, ó, lembrou que estava atrasado, lembrou que tinha de fazer a tarefa. Então, esse que quase que acompanha o se, tá? Esse se também estava, o se que eu digo se, acompanha então esse saber. Essas conjunções que elas vêm acompanhando um verbo, que elas caminham junto dessa construção de sentidos do verbo, elas vão então, além de complementar a ideia do verbo, já introduzir uma outra oração, uma outra ideia. Elas estão então integrando. Olha, ele lembrou, primeira oração, que estava atrasado, segunda oração. Esse que está relacionando, integrando uma oração a outra, tá? Às vezes o que e o se não vai vir junto, ao lado do verbo. Em alguns casos nós temos ali um pronome pessoal, por exemplo, entre o verbo e a conjunção integrante, mas quase sempre. Bom, pessoal, então é isso. Esse vídeo é apenas um material simples para falar de modo bem rápido a respeito das conjunções. Essa é uma classe de palavras, como eu disse, um pouco complexa, né? Então merece um pouquinho mais de estudo de vocês, dedicação, aprofundamento a respeito. Esse canal do YouTube foi feito com o objetivo de manter um certo contato, principalmente com os alunos com quem eu trabalho na educação à distância, né, na graduação. Então, eu acredito que seja uma maneira de nós nos sentirmos um pouquinho mais perto um do outro, mas não é com certeza o meio em que vocês terão uma explicação completa e complexa a respeito, então, do funcionamento da língua portuguesa, tá? É apenas uma das formas, não talvez a melhor ou a mais aprofundada, mas também é importante porque complementa, né, aquilo que vocês já estudam por meio do livro, da gramática e também das aulas. Eu gostaria só de destacar o seguinte: professores de português normalmente são tidos como defensores ferrenhos, né, da gramática. As regras gramaticais, pelo menos do meu ponto de vista, elas não são o principal, não são o nosso foco, né, o objetivo principal como usuários da língua portuguesa. É uma das partes de todo o nosso estudo, mas não é o mais importante, né? Nós temos que levar em consideração que decorar classes de palavras, classificar, ver subdivisões, isso é bacana, deve ser também levado em consideração, mas o mais importante é que você saiba usar isso. Então não estude apenas para decorar regras, tá? Eu ensino gramática sempre chamando atenção para isso. Precisamos conhecer o nome dessas classes, como elas se classificam, mas principalmente como que funcionam em cada uso, tá? Quando eu vou escrever, quando eu vou falar e principalmente quando eu vou ler também, ou ouvir algum texto. Então, toda vez que vocês estiverem estudando, seja conjunção, ou outra classe, ou outra questão gramatical, fiquem atentos a isso. Como que essa palavra, essa construção funciona nesse texto, tá? A gramática, ela está sempre lembrando ao nosso favor. Ela não é um castigo, ela não é algo que a gente é obrigado que estudar, nossa, tem que estudar gramática. É algo que vem ao nosso favor. Nós precisamos conhecer cada vez mais a língua portuguesa, nos aprofundarmos acerca das características, né, dessa nossa língua, para que possamos usá-la de forma mais adequada, conforme o nosso objetivo, para conseguir aquilo que nós pretendemos, tá? Espero ter ajudado vocês, principalmente aí meus alunos do 7º ano, né, para a prova da próxima semana. Desculpe não ter conseguido postar antes esse vídeo, então alguns já fizeram a avaliação, mas pelo menos vou conseguir ajudar outros que ainda não fizeram, tá? Gostaram do vídeo? Comentem, curtam, compartilhem, se possível, e sugiram também outros, quem sabe eu crio coragem e continuo gravando vídeos, não apenas fazendo, né, vídeos animados, mas também gravo aqui conversando um pouco mais direto com vocês. Beijinho da professora Débora, tá? Tchau!